Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Corpo Mente Meia. É um canal voltado para a saúde e nessa oportunidade estaremos apresentando um vídeo muito edificante sobre os cuidados do Dr. Marco Antônio Abud, onde ele relata um tema de bastante relevância: depressão. Essa enfermidade que tem acamado e trazido muitas infelicidades para a população. Então assista até o final, comente, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. O que causa depressão? Será que é uma perda? Será que é um trauma? Será que é o estresse do dia a dia? Será que é alimentos, medicações, genética? Enfim, qual que é a causa para um quadro depressivo? Por que algumas pessoas têm um quadro depressivo frente à mesma frustração, ao mesmo trauma, e outras pessoas não têm? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as causas, os fatores associados a um quadro depressivo, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador do canal Saúde da Mente. No vídeo de hoje eu listei 4 principais causas de um quadro de depressão. Elas não são as únicas causas, mas são as principais, os principais fatores que levam uma pessoa a ter um quadro depressivo, um quadro de esgotamento, de perda de prazer e perda de energia. Mas antes de falar, eu gostaria de lembrar você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever, e você que é inscrito, ligar aqui o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. São 2 vídeos por semana, tirando as lives que eu faço normalmente aos fins de semana, às vezes durante a semana também, para falar sobre vários temas relacionados ao funcionamento do nosso cérebro, relacionado à depressão, ansiedade, transtorno de pânico, toque, compulsão alimentar, quadros de dependência química. Vou falando também comentando sobre atualidades relacionadas à visão da psiquiatria e sobre maneiras que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida e o relacionamento com as pessoas. Bom, então vamos começar falando das causas, as principais causas de um quadro depressivo. Eu gostaria de falar que alguém que der para você uma única explicação, uma única causa de por que você está com quadro depressivo ou qualquer outro quadro que seja, uma única causa de por que você sente, você pensa e você faz aquilo que você faz, desconfia dessa pessoa. O nosso comportamento é muito complexo e nunca, de forma nenhuma, uma única explicação vai dar conta de toda a complexidade do que é o nosso comportamento. Então eu estou listando aqui fatores de risco que, somados, levam a um quadro depressivo, para que vocês saibam isso, ok? Bom, qual que é o primeiro fator que eu listei aqui? É a genética. Então, a genética, ela oferece um risco para que a pessoa tenha depressão. Qual que é esse risco? Então, para vocês entenderem, tem alguns estudos, tem um estudo muito clássico que demonstrou que, se você tiver um pai ou mãe com depressão, você tem 2 vezes mais risco de ter um quadro depressivo do que as outras pessoas. Se você tiver o pai, a mãe e um dos avós com depressão, o seu risco é 3 vezes maior. Opa, então a genética é um dado importante. Se a gente pegar a maioria dos estudos, a gente vai ver que os fatores genéticos, eles são responsáveis por 30 a 70% do risco para a depressão. Ou seja, a genética é importante, mas ela não é 100% causadora de um quadro depressivo. A gente precisa de outros fatores. E não só a genética, mesmo tendo uma genética importante, você também pode abordar outros fatores para evitar um quadro depressivo ou até para tratar o quadro depressivo. Então a genética é importante sim, mas ela sozinha não dá conta. No máximo, ela é responsável por 70% do risco para se ter um quadro depressivo. Agora, se você tem pais com depressão, se você tem avós com depressão, então é legal você ficar atento aos sinais de depressão. Eu tenho vídeos aqui falando dos sintomas da depressão, falando sobre como diferenciar depressão e tristeza, falando sobre o que é a depressão, para você ficar atento, ok? Bom,
Qual que é o segundo fator de risco que eu coloquei aqui? São eventos estressores na vida. Que eventos estressores? Então, o que a gente sabe que oferece um risco para um quadro depressivo? Então, perdas na infância, negligência na infância, ou seja, crianças que não foram cuidadas como elas deveriam ser, abuso físico ou sexual na infância, isso também é um fator de risco. O que mais? O nosso estresse, o estresse diário, que aqui tem trânsito, viver em cidades grandes, privação de sono. No vídeo, vários vídeos que eu falo sobre insônia, privação de sono é um fator de risco para depressão. Então, eventos estressores são um fator de risco. Sozinho, eles não causam. A gente precisa de outros componentes. Mas perdas na infância, negligência na infância, crianças que não são cuidadas, que são deixadas de lado, abuso físico, abuso sexual, isso são fatores de risco. E um estresse diário, principalmente viver em grandes cidades, privação de sono, tudo isso são fatores de risco importantes para um quadro depressivo, ok? Bom, aqui, o que a gente pode listar aqui? Aqui eu coloquei atividades, né? Atividades e substâncias tóxicas, entre aspas. Como assim? Então, tudo que a gente coloca no nosso organismo e tudo que a gente faz influencia o nosso corpo, influencia como o nosso cérebro processa as informações. Então, tem alguns hábitos e algumas substâncias que a gente ingere no nosso dia a dia que são um fator de risco para a depressão. O que tem aqui, né? Então, a gente sabe que alimentos que têm uma característica mais inflamatória, né? Alimentos que geram muita inflamação, principalmente com muito açúcar, muito carboidrato simples. Isso pode ser um fator de risco para a depressão, tanto é que dietas que têm alimentos anti-inflamatórios tratam depressão. O que mais? Sedentarismo. Sedentarismo ele também tem um perfil tóxico. A gente sabe que a atividade física pode ser um tratamento para quadros leves e moderados de depressão. Então, alimentos inflamatórios, sedentarismo é um fator de risco. O que mais aqui? Medicamentos. Então, tem medicamentos que às vezes as pessoas usam para outras doenças que podem levar a uma queda de humor. Isso é importante que a gente saiba. Então, tem corticoides, tem antibióticos, tem alguns hormônios e, além de outras medicações, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, que podem levar a um quadro depressivo. Aqui a gente pode colocar o uso de álcool e outras drogas. Uso de álcool e outras drogas, isso são substâncias tóxicas, aumenta o risco de um quadro depressivo e algumas deficiências de vitaminas ou de hormônios podem levar também a um quadro depressivo. Tem muitas outras causas, muitas outras doenças que estão relacionadas à depressão. Agora, alimentos inflamatórios, sedentarismo, medicamentos para outras doenças, principalmente hormônios, antibióticos, corticoides, álcool e drogas e deficiência de vitaminas, deficiência de hormônios, isso tudo pode estar relacionado ao desenvolvimento de um quadro depressivo. E aqui, por último, que eu coloquei, são alterações cerebrais. O que? Então, são dois tipos. Primeiro, uma diminuição das conexões entre os neurônios. Então, a gente sabe que quando ocorre um quadro depressivo, isso tem uma relação com o fato das conexões, da comunicação entre um neurônio e outro estar diminuída. Então, essa diminuição das conexões entre os neurônios está relacionada à depressão. E a alteração
de neurotransmissores, que é basicamente substâncias químicas no cérebro. Aqui são basicamente 3, não são só elas, tá? Mas elas são as principais. Uma diminuição da serotonina, uma diminuição da noradrenalina e uma diminuição da dopamina. Serotonina tem a ver com a nossa resposta, simplificadamente, tá? A nossa resposta a perigo, a ameaças. Então, diminuindo a serotonina, a gente fica muito sensível a ataques, a frustrações, a críticas, a ameaças do mundo. Diminuição de noradrenalina tem a ver com o nosso nível de energia, de motivação e sensibilidade à dor física. Então, diminuindo o nível de noradrenalina, menos energia, menos motivação, maior sensibilidade à dor física. E a dopamina tem a ver com a concentração, também com a motivação e com o senso de prazer. Então, diminuindo dopamina, menos concentração, menos agilidade mental, menos motivação e menos sentimento de prazer nas atividades. Bom, esses são os 4 fatores principais que eu quis listar para vocês que estão relacionados à depressão. Não são os únicos, mas são aqueles principais. E é importante entender que o quadro depressivo ele é uma soma de vários fatores. Normalmente é uma soma de uma predisposição genética com alguns outros gatilhos que podem ser todos esses atuando em conjunto para um quadro depressivo. Mas a principal mensagem que eu quero passar é que o quadro depressivo ele é muito tratável, principalmente quadros leves, moderados, até mesmo quadros graves. 7 em cada 10 quadros conseguem atingir uma remissão completa dos sintomas, enquanto os outros conseguem atingir uma melhora importante da qualidade de vida, do funcionamento no dia a dia. Então vale a pena vocês ficarem atentos a isso, né, para vocês saberem essas informações. E uma vez que vocês saibam essas informações e saibam que vocês estão com um quadro depressivo, procurar formas efetivas de poder se tratar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento e vou ficando por aqui. Espero muito poder ver vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.